Que a paz esteja com todos. Em nome de Jesus, que bom estarmos aqui. Pastora Silvia amanhã retorna do Brasil. Graças a Deus, o tratamento dela, mais uma etapa vencida, estará conosco. E o Rogério veio me lembrar agora também que na semana que vem, quem vai estar ministrando a palavra é o pastor Júlio, lá de Pretória da África do Sul, uma bênção. Então, vai estar soltando o flyer aí entre segunda e terça-feira para a gente fazer um vucu-vucu aí, né? Para convidar pessoas, porque o pastor Júlio sempre que vem nos abençoa uma palavra da parte de Deus. E hoje a palavra é mais uma vez da minha responsabilidade. Para mim é sempre um prazer a gente poder servir também ministrando. Dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Eu lancei o desafio e o tema da palavra de hoje seria ofertas que agradam a Deus. Amém? Quem recebeu aí, né? Ofertas que agradam a Deus. O ser humano, ele é espiritual. O ser humano é espiritual. E como tal, ele tem uma necessidade de transcendência. Só as coisas debaixo do sol não respondem. Há uma necessidade dentro de nós, na nossa natureza, na nossa essência, que é buscar uma divindade. Há uma realidade fora, extra. Está presente na nossa natureza. Aonde você vai, qualquer cultura, e nunca foi evangelizado, lá tem uma forma de adoração. O rio, um pássaro, um monte, um toco. É do ser humano essa necessidade de adorar, de buscar, de transcender. Faz parte da nossa natureza. Por quê? Porque nós somos espírito. E a partir disso, o ser humano desenvolve um padrão de relacionamento com essa divindade, muitas vezes criada por ele mesmo. O ídolo é produzido pelo próprio homem. A religião é produção do próprio homem. A expressão religiosa é uma convenção que o próprio homem estabelece e começa a praticar aquilo. E nós temos as mais diversas religiões, as mais diversas propostas de fé em todas as culturas. Em países que têm milhões de deuses e que adoram as coisas mais absurdas por essa necessidade que nós temos. E a partir dessa necessidade, então, desenvolve esse comportamento religioso sempre com o propósito de agradar a esse Deus construído, ou essa fé, ou essa crença, ou essa religião desenvolvida pelo grupamento. Sempre é necessário você agradar a sua divindade, aquela que você estabelece como seu Deus. Por isso que Deus pega muito pesado com Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, nem farás para ti imagem de escultura. E aí vai. Nessa tentativa de agradar as divindades, e é um desejo do homem agradar a Deus, infelizmente por motivos egoístas, e quer agradar a sua divindade para quê? Para que haja mais prosperidade, se fazia para a lavoura desse tudo certo, para que tivesse vitória sobre os seus inimigos. Sempre essa relação com a divindade era uma relação de você agradar para obter favores. Então você fazia aquilo que o ídolo gostaria que você fizesse, para que ele pudesse te abençoar de alguma forma. Sabe, a arqueologia, nas escavações, nos estudos, nas pesquisas, fica demonstrado em todas as culturas, queria agradar a Deus. Agradar a Deus é um anseio do ser humano, mas infelizmente num caráter egoísta. As escavações demonstram muitas formas de idolatria e de sacrifícios. Encontra-se templos, altares, covas coletivas. Em algumas culturas, você sacrificar a Deus a sua filha,
virgem, de 15, 16 anos, era como se fosse um concurso de Miss. Era um privilégio para a família dar um filho ou uma filha para ser sacrificado por alguma divindade, a fim de que a chuva viesse, o terremoto não acontecesse, o vulcão não explodisse, as pragas não devorassem as suas lavouras. Era disputado a família que daria o seu filho ou sua filha para que, sacrificado, aquela divindade então desviasse a sua ira e ainda por cima concedesse o seu favor. Se você observar, quando Deus tira Israel do Egito e vai para Canaã, ele fala: olha, a medida dos cananeus já deu. Vocês vão entrar naquela terra, por quê? Porque aquele povo já está julgado e já está condenado. E é sabido hoje que em cada casa, de cada povoado que é escavada, em um dos cômodos está um esqueleto do filho mais velho. Em Canaã, toda a casa, o filho mais velho era sacrificado e era sepultado embaixo da casa, para que uma divindade, ou Baal, ou qualquer outra divindade, ou Astarote, ou qualquer outra, ou Moloque, protegesse, prosperasse aquela família. E isso subiu diante de Deus. Deus fala: eles já estão julgados, não mata todo mundo, porque ninguém presta, nem de criança até adulto, estão irremediavelmente contaminados. Israel, limpa essa área e não deixa que essa idolatria atinja vocês. Infelizmente aconteceu. Então o anseio de querer agradar a divindade é um anseio humano. É interessante isso. É muito interessante. E até agora, no século 21, ainda você vê reportagens de sacrifício de crianças. Há práticas de bruxaria na Europa, tem práticas de bruxaria em países nórdicos, tem prática de bruxaria na Espanha, é terrível. Há sacrifício de bebês. E estamos falando do século 21. Onde os filósofos diriam que a religião terminaria, acabou, Deus não precisa mais de Deus. A ciência, a medicina, o avanço da tecnologia torna Deus dispensável. Os filósofos, na virada do século, falaram: Deus está morto. No entanto, a maioria das guerras que nós travamos hoje é por motivo religioso. E talvez a próxima grande guerra terá na sua essência um motivo religioso. Deus não está morto, a religião não morreu. A prática está aí. Os Estados Unidos foi vítima do quê? Alguns anos atrás. Religião, que segundo os filósofos não existiria mais, porque a ciência responde a tudo e não responde. Não é incomum você visitar um executivo, um empresário bem-sucedido, você vai no seu escritório bem elaborado, bem decorado, mas quando você olha na mesa, tem uma pirâmide, um cristal, um objeto, uma antiguidade a qual ele, de alguma forma, atribui que há um poder ali. É interessante como na natureza humana tem essa necessidade de buscar e de tentar conquistar os favores. E isso vira religião. É interessante. Por exemplo, você fala alguma coisa, a pessoa tem pós-doutorado, mas quando você fala que ela vai bater o carro, ela faz assim na madeira. O cara sai do motel com um amante, passa em frente ao cemitério e faz assim. O cara assalta uma casa, indo embora, passa em frente uma expressão cristã, uma cruz, ele para e o ladrão faz assim. No Brasil, alguns anos atrás, foi filmado uma mala de propina e as pessoas orando, agradecendo a Deus. É um absurdo as distorções produzidas. Na tentativa do quê? De agradar a um Deus, para receber desse Deus os seus favores. É interessante que o cristianismo ele está numa proposta contrária. Nós não queremos agradar a Deus para obter os seus favores. É o inverso, nós já recebemos os seus favores e agora queremos agradá-lo
como retribuição. Não há barganha e não há negócio. Se você tem a sua relação com Deus baseado no custo, benefício e interesse, não é Deus de verdade que você está adorando. Se você dá o seu dízimo para receber 10 vezes mais, se você vem na igreja para não bater o teu carro, para a tua empresa não é falência, não é Deus que você está adorando Baal, só que está aqui dentro. Está adorando qualquer divindade, menos a Deus. Porque a Deus, a nossa adoração é retributiva, porque Ele já fez. Em Isaías diz, nunca se viu, desde a eternidade, ninguém ouviu um Deus como tu, que trabalha por aqueles que esperam em ti. A nossa relação com Deus não começa em nós, começa nele, que nos desperta. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Qualquer tipo de expressão de louvor nossa não brota de nós, nada brota de nós, tudo é subproduto da graça dele. Você não faz porque você é bonzinho, você não faz porque você é espiritual, você faz porque Deus já fez naquela cruz, que nos amou primeiro. Pastor Fernando lembrou de Romanos e diz o quê? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? A nossa relação com Deus para agradá-lo não é para obter o seu favor já veio na minha vida. Eu não louvo para Ele me dar uma cura, eu não louvo para Ele me abrir uma porta, para aumentar o meu salário, eu louvo porque Ele morreu numa cruz, nunca se viu. O nosso Deus é o inverso, o sacrifício foi Ele que desceu e se ofereceu a si mesmo como um sacrifício na cruz do Calvário. A base da nossa fé é retribuir aquilo que Ele já fez. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio e morreu naquela cruz. Esse cântico tem que ser abolido das igrejas. Absurdo. O melhor de Deus já veio. O Verbo já veio, encarnou e viveu entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E Ele se entrega na cruz por nós. É um Deus que se sacrifica por nós por amor. É Ele que faz a obra. E a graça dEle que me sustenta. É a expressão do amor dEle que me faz. O cristianismo é isso. Eu não faço nada para obter o favor dEle. Eu recebi o favor dEle. E tudo que eu faço a partir de agora é para glorificar o seu nome. Porque Ele é digno de toda a honra, de toda a adoração, de todo o louvor. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Mas Deus pode ser agradado? Deus pode ser agradado? Pode. Pode. A Bíblia tem um sem número de pessoas, desde Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, os juízes, os profetas. No Novo Testamento tem uns discípulos, depois os apóstolos, que viveram vidas para o louvor da glória de Deus. A igreja produziu século XVI, XVII, XVIII, XIX, missionários que entregaram suas vidas, homens como John Wesley, Hudson Taylor, David Livingstone, George Whitefield, tantos que deram as suas vidas para a glória de Deus. Deus pode ser agradado. E é interessante que, vou pegar 2 textos bíblicos, conhecidíssimos nossos, todos já foram pregados aqui. O primeiro deles está no livro de Lucas, capítulo 7, 36, 40. Foi pregado aqui há semanas atrás, não sei se foi o Charles ou a pastora Silvia, não me lembro, que fala daquele evento de um fariseu que convidou Jesus para a sua casa. Não vou ler o texto que todos vocês sabem. Lucas 7, fala da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Jesus pode ser agradado, Deus pode ser agradado, Deus pode ser surpreendido. E a nossa vida tem que ter esse propósito. E Jesus é chamado num banquete por um fariseu
E Jesus era uma pessoa assim, na ordem do dia, muito importante. Então, receber em sua casa era status. Todo mundo queria tirar uma selfie com ele, para aparecer na coluna social, seu nome ia ser comentado, porque Jesus tinha entrado na casa dele. E aquele cara chama Jesus. E o texto demonstra que a intenção desse homem não era a melhor. Porque ele não tratou Jesus como Jesus deveria ser tratado. É interessante que a gente aprendeu algumas coisas. Jesus tem expectativas. Repete comigo, Jesus tem expectativas. Ele entra na casa do homem, depois uma mulher chega e começa, ele senta na mesa, ou melhor, deita na mesa, porque ele fica com os pés para fora. E já falar mais uma vez, os pés, ele andava de sandália pelas ruas poeirentas, você imagina como era o pé daqueles homens. Então, na prática, na casa, você receber e lavar o pé das pessoas. E Jesus está deitado e aquela mulher vê a pecadora, e ali pecadora quer dizer prostituta. Ela olha e vê o Senhor naquela mesa e os seus pés sujos. Ela vai por trás. Jesus está deitado, de repente ele sente algo no pé dele. Quando ele olha, tem uma mulher que está lavando os seus pés com lágrimas, enxugando com os seus cabelos, beijando os pés de Jesus, e depois pega um perfume caríssimo e unge os pés de Jesus. O dono da festa fala, se esse rapaz fosse profeta de verdade, ele saberia que essa mulher aí é uma mulher impura. Porque ele era um fariseu. Um fariseu era rigoroso demais com isso. Você sabe que um filho de um fariseu era instruído pelo seu pai da seguinte maneira: se você tiver duas mulheres conversando, nunca passe no meio delas. Porque uma delas pode estar menstruada. Se ela estiver menstruada, ela está impura e a impureza dela vai contaminar você. O fariseu, quando jejuava, nem a saliva engolia. Coitado de quem estava perto do fariseu. Era só cusparada. Eles eram radicais nas suas práticas, nas suas tradições. E ele falou, se esse rapaz fosse de fato um profeta, ele jamais permitiria uma coisa. Ele pensou no seu coração, Jesus ouve pensamentos. Igreja, não seja besta. Jesus ouve os seus pensamentos. Isso é para dar uma dor no coração da gente. Você, o que está pensando de mim aqui? Eu não, do louvor, do irmão. Eu quero dizer para você o seguinte, Jesus sabe o que você está pensando. Ele fala, conta uma historinha para o Simão, depois ele fala assim, eu vim na tua casa, ou eu tinha uma expectativa com você, que você me desse água para os pés, porque é prático, é assim que se honra um convidado. Por que você acha que Jesus tirou a roupa, colocou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos? Porque o dono da casa, quando tinha um convidado que ele queria honrar, ele mesmo lavava, nem o empregado, ele lavava, porque era um sinal de honra. E Jesus entrou, estava cheio de gente, ele não fez isso. Jesus tem expectativas. Ele fala, essa aí, ó, está lavando os meus pés com as suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos. Eu entrei na tua casa e você não me saudou minimamente com um comportamento judeu, que é me dar um ósculo, um beijo na face, que é uma prática deles. Você não me deu. Todo mundo viu que você não me deu. Mas essa, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Você não me deu azeite para minha cabeça, que é uma prática também. Mas essa, ungiu os meus pés com um perfume muito caro. Essa mulher, para ter ungido os pés de Jesus com perfume, ela trouxe de casa o perfume. Ela veio, porque era um banquete público, ela jamais seria convidada para a casa daquele homem. Ela veio porque o banquete era público, você não podia comer, mas tinha um grupo que ficava assistindo lá do outro lado. E ela veio. E quando ela ficou sabendo que era Jesus, ela falou, o que eu vou levar? O que eu posso fazer? E a prostituta tinha um frasco de perfume que ela usava para atrair os seus clientes. Ela carregava um pequeno coisiquinho assim de perfume e passava. Quando ela passava, os homens... E era uma armadilha para atrair os homens para a sua cama.
E era um perfume caro. Era o ganha-pão dela. Quando ela vai para o banquete, ela leva. Porque para derramar nos pés de Jesus, ela não levou um frasquinho. Ela colocou aquilo e foi. Porque era o que ela tinha para dar. E ela não titubeou quando viu que Jesus estava sendo desonrado. Ela deu o melhor. Jesus tem expectativas. Igreja, Jesus tem expectativas conosco. Agradá-lo. Cada vez que você entra por essa porta. Cada vez que você faz algo para Deus. Jesus tem expectativas, Ele está olhando. O outro texto em Marcos fala da oferta da viúva pobre, que também todo mundo já conhece. O clima é tenso, vésperas da crucificação, um monte de problema acontece com os fariseus, demônios. Getsemane, Jesus agora está no templo, e ele sabe o que significa o templo, ele sabe o que significa a oferta, ele sabe o que significa tudo. Para ele o templo é claro, o templo é uma figura do que ele faria na cruz do Calvário, é toda a fé da expiação, da morte, do sacrifício. Ele olha para o templo da perspectiva correta, e agora ele está no templo, e é a última vez que ele vai entrar no templo. Ele chega ali, o templo está cheio de gente. A Bíblia diz que ele se põe diante do gasofilácio, que é onde as ofertas eram colocadas. E Jesus estava parado olhando, e a Bíblia diz para ver não quanto, mas como cada um ofertava. Como, eu acho interessante isso. Como cada um ofertava. Não era o valor monetário que Jesus estava interessado. Ele olhava aquele povo superficial, ninguém dando bola, olhando para o teto, conversando para o lado, dando risada, sabe, pessoas dispersas, e no momento da oferta, levantaram, cada um colocou lá dentro, e a Bíblia diz que a oferta foi gorda. Muitos ricos davam muito, e muito, é muito, porque naquele tempo, irmão, um rico não tinha muito o que fazer com o seu dinheiro. Vai fazer o quê? Carro? Não tem. Não tem muito o que fazer com o dinheiro. O cara enriquecia e enterrava no tesouro. Por isso que a historinha do ladrões escavam e roubam. Imagina, você junta dinheiro, enterra. Não tem o que fazer com o dinheiro. Então, na hora do culto, a turma dava oferta mesmo. Gordos cheques. E os homens bem vestidos, ricos, em fila, trazendo a oferta. E Jesus ali prestando atenção. O olho dele está vazio, está parado. Ele está olhando para aquilo assim, como está olhando para uma cena morta. Há uma certa frustração nele, há um desânimo nele. Ele olha para aquilo e fica prestando atenção, porque ele sabe que ele vai ser ofertado daqui a pouco na cruz do Calvário. E os discípulos olham para ele e falam: nossa, ele está tão down, não está legal hoje. Mas de repente o olho de Jesus abre, estala, brilha, fica ereto, e o Pedro, o pessoal, aconteceu alguma coisa, o que foi? Eles olham e não vê nada, vê a turma trazendo, eles pensam, olha, ele está feliz com o dinheiro que estão dando. De repente vem uma mulher simples, diz a Bíblia, a vida complicada, porque além de viúva, pobre, desce lá com a roupinha dela simples, chega ali no gasofilácio, abre ali o seu lencinho, quem lembra disso? Abre o lencinho, dentro, olha para as moedinhas dela, 2 centavos, pensa bem, se eu der vai faltar, entrega, e sai, e Jesus levanta, uau, o que aconteceu? Pedro fala, o que houve? Vem cá. Hoje eu recebi uma oferta extraordinária. Quantos milhões de dólares, Senhor? Quanto? 2 centavos. 2 centavos o diácono descarta na hora da contagem. Para não dar quebradinho no valor lá. Deixa aqui nesse copinho aqui. Nem contabilizaria na tesouraria.
que não fazia diferença nenhuma. Mas ele fala, essa deu a maior oferta. Porque todo mundo deu o que sobra. Essa, porém, deu tudo o que tinha. Jesus é agradado quando a gente não dá resto. Para quem tem $1 milhão, dar $10 mil não é nada. Para quem tem $100 mil, dar $1.000 não é nada. Para quem tem 10 camisas em casa, doar 5 não é nada. E a gente doa roupa usada e coisa usada e ainda acha que está fazendo grande coisa. Sobra. Essa deu tudo. Quer agradar a Deus? Dá tudo. Quer ver Jesus olhar para você e falar, uau! Dá tudo. Porque Ele deu tudo. Ele deu tudo naquela cruz. E o cristianismo está uma porcaria, porque só querem dar restos para Deus. Querem se relacionar com Deus que deu tudo, mas querem dar sobras para Deus e acham que estão fazendo grande coisa. Por isso que a nossa religião está um troço horroroso. Que Deus não é prioridade, ninguém se importa com Deus. Dá o que sobra e ainda acha que está fazendo demais da conta. Para Deus não tem coisas pequenas, Deus conhece o nosso pensamento. Aquela viúva passaria batida. O que eu aprendo nesse texto são algumas coisas, e uma delas é que o Senhor está olhando as pequenas coisas. O Senhor está olhando o que ninguém vê. O Senhor está olhando o que eu penso, o que eu desejo, o que eu quero, o meu comportamento, as minhas palavras, a minha fala, quando ninguém está olhando. Agradar a Deus aqui, na espiritualidade performática do culto, é fácil, é mole. Eu vim aqui interpretar um personagem, levantar a mão, chorar. Qualquer ímpio faz isso. Mas quando ninguém está olhando, como é que é meu comportamento? Como é que é a minha vida? Jesus não se impacta com a nossa performance religiosa, irmãos. Ele se impacta com um homem quebrantado, uma alma humilde. Isso quebra o coração do Senhor, isso agrada ao Senhor. Não rejeitará isso, diz a Bíblia. Um homem quebrantado e uma alma contrita, o Senhor não rejeitará. Jesus tem expectativas, Ele está olhando. O texto de Malaquias, para mim, é um texto que me arrebenta. E eu não posso passar uma semana sem olhar para Malaquias. Não para falar de dízimo. Leia Malaquias capítulo 1, leia Malaquias capítulo 2. Deus está falando, vocês estão amaldiçoados. Deus fala assim, quem sabe tivesse alguém que fechasse as portas do templo, pelo menos eu não ouviria a oração de vocês, porque eu não suporto a oração de vocês. Aí ele fala para os sacerdotes, ai de vós sacerdotes, que o meu povo traz oferta, e eu mandei trazer o melhor, e sabe o que eles trazem para mim? A ovelha coxa, a cega, a manca. Ele fala assim, apresenta isso para o teu governador, vê se ele vai aceitar de você isso. Apresenta isso para o teu sócio, para o teu patrão, para quem te contrata, vê se ele vai aceitar um comportamento desse seu. Mas para mim não, né? Para o Senhor serve. Qualquer hora, de qualquer jeito. Ele fala, vocês estão amaldiçoados. E sacerdotes, vocês são culpados porque aceitam. Maldito aquele, pois, que tendo animal bom no seu rebanho, vem e oferece ao Senhor o coxo e o aleijado, diz a Bíblia. O Senhor sabe o que nós temos para oferecer para Ele. O Senhor sabe e Ele espera que a nossa vida seja para agradá-lo. Não é a quantidade. Aquela mulher só tinha 2 centavos e agradou o Senhor. É a qualidade e a forma.
é o compromisso, é a responsabilidade, é a honra, é a deferência. E Deus quer ser agradado, não porque eu vou para o inferno por causa disso. Ele já me conquistou a vitória na cruz do Calvário. Toda a minha adoração é retributiva. Toda a minha adoração, toda a minha expressão, toda a minha obediência. Aliás, Deus fala, eu não quero sacrifício, Ele fala em Oséias. Eu não tenho prazer no sacrifício, eu quero ser obedecido. Eu quero que vocês vivam uma vida que me honrem. Eu não quero a espiritualidade performática de vocês. Não interessa. Quero ver as pequenas coisas, o comportamento, as falas, o sentimento que está no coração, a maneira como você trata o seu irmão. O apóstolo Paulo nos chama e fala, gente, olhar para as coisas do alto, porque tem um trono e Jesus está nesse trono, e viva a sua vida para agradar quem está no trono. Tudo que fizer, faça como sendo para o Senhor. Deus pode ser agradado, igreja. Deus tem expectativas. E não pensa que Deus está interessado nos holofotes. Tanto que Jesus falou, gente, para com isso. Vocês estão fazendo isso a fim de serem vistos pelos homens. Vá para o teu quarto, abre a porta e tranca, e ore, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. A igreja está muito cheia de performance, de luzes, e pobre de vida. Agradar a Deus é uma vida. Agradar a Deus é um sentimento do nosso coração. Agradar a Deus é como Deus falou para Israel em Deuteronômio no capítulo 6. Ouve, ó Israel. O Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Adorarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Jesus vem e fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vem e fala, ama a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Então, igreja, essa manhã, essa pregação é para mim. É para mim. Se não te servir nada, tranquilo. Mas aqui hoje está a expressão do sacrifício de Deus por nós. Paulo diz que muitos de nós estamos doentes. Muitos de vocês estão doentes. Estão fracos. Sabe por quê? Porque vocês não entenderam nada. Entenderam nada. Deus quer que a minha vida seja 100% para Ele. Tem uma religião aí que o pessoal fala que é do 7º dia, né? Uma vez vieram me evangelizar. Eu falei, você é do 7º dia? Sim, nós somos, porque está na Bíblia. Eu falei, eu estou um pouquinho melhor que vocês, porque eu sou dos 7 dias. Eu não dou para o meu Senhor só um dia, não. Minha vida é 7 dias por semana do Senhor. Tudo que eu faço tem que ser como o Senhor. E aqui está a expressão, a Bíblia diz que a Deus, capítulo 53 de Isaías, que Deus agradou Moê-lo. Jesus agradou a Deus, se entregando como sacrifício. Por isso, é o Deus de Isaac. Quem é Isaac? Aquele que se entrega. Aquele que deixa o seu pai de 100 anos amarrá-lo. Você pensa que Abraão tinha força para amarrar Isaac? Um garoto de 17 anos, viçoso, forte, um pai de 100 anos, pelo menos. Você acha que o velhinho desse ia amarrar o Isaac? Ele fala, filho, eu vou te amarrar para te oferecer. Isaac fala, pode, pai. Se entrega. Isaac é um tipo de Cristo. Jesus se entregou por nós naquela cruz. E esses elementos aqui, irmãos, são, sabe para quê? Para falar, Deus, eu não estou te agradando. Eu não consigo te agradar. Eu não consigo, Senhor. Por mais que eu desejo, Pai, eu não consigo.
Tu sabes o meu coração, Tu sabes que eu gostaria, Senhor, mas eu tenho tido extrema dificuldade. Senhor, eu gostaria de entregar toda a minha vida, eu gostaria que todo o meu pensamento fosse Seu. Senhor, a maneira como eu lido com as finanças, com a família, com o trabalho, com os clientes, a maneira como eu testemunho a minha fé, Deus, eu entendo que o Senhor queria 100%, mas eu não estou conseguindo, Senhor. Aí Deus fala assim: a minha graça te basta. Por isso Ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja aonde você está fracassando. Viu? Tem consciência? E falou: então agora vem aqui, come e bebe, porque você vai ser perdoado por Deus. Mas essa mensagem, irmãos, para a gente sair daqui, falar: Deus, me ajuda. Eu queria desde de manhã até de noite, Senhor, ter uma vida que Te glorifique. Eu não queria que a minha boca e a minha mente, meu coração fosse o arcabouço, Senhor, de coisas sujas. Eu não queria ser o santo do domingo de manhã, Senhor. Eu queria ser o santo, Pai, dos 7 dias da semana. Eu não queria ser o santo da igreja, eu queria ser o santo na minha casa, o santo na mesa da cozinha. Eu queria ser o santo na cafezinho da empresa. Eu queria que na minha boca, que a minha mente produzisse fofocas, mentiras, iras. Porque o Senhor está olhando todas essas coisas. O Senhor não rejeitou a oferta de Caim. A Bíblia diz que Deus rejeitou a Caim. Não rejeitou a oferta de Caim. Rejeitou a Caim e a sua oferta. E aceitou Abel e a sua oferta. Deus tem que me aceitar. Por isso que Ele fala: gente, quando tu ser a tua oferta ao altar, para um pouquinho, pensa. Vá lá e conserta a tua vida. Depois você vem e entrega a tua oferta. Não tem valor. Amém, irmãos? Talvez você seja como eu. Não consigo. Para isso está aqui. Para isso veio a graça de Deus para nós. Para isso Jesus sacrificou na cruz. Para que pudesse ter comunhão com Deus.